Mas existe a experiência que eu vou adquirir com a minha busca. Um evangelho capenga é um evangelho que eu só aprendo com o que eu escuto. Eu aprendo com o que me dizem. Mas a minha busca, ela precisa ser pessoal. Tem poços que eu vou cavar. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Do Pai para o Filho Cast. Segundo episódio, segundo momento. E hoje, nossa primeira visita. Uma visita ilustre. Nosso amado irmão Davidson Leopoldino. E prepare o coração, viu? Esse menino veio aqui cheio de flechas para lançar. Lucas tá com umas perguntas hoje já encaixadas no bolso aí para lançar sobre mim. Bora. E eu que tô no meio desse tiroteio. Prepara teu coração. Nós estamos na série Provérbios. E hoje nós vamos falar do Provérbios 2. Vamos lá? Sem mais demoras. Do Pai para o Filho Cast, capítulo 2 de Provérbios. Verso 1, Lucas. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escolhidos. Amém. Escondidos. Ele começa mais uma vez, tratando um relacionamento de pai para filho. Esse filho meu não é Deus. Esse filho meu aqui é um conselho que Salomão ouviu de Davi, ou é um conselho que Salomão está dando para os seus filhos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. No último episódio a gente falou um pouquinho sobre a diferença de entendimento, da questão da formação para a sabedoria. Sabedoria é algo prático, é algo que aponta para Deus, não é um conhecimento qualquer. E num evangelho como o que nós estamos vivendo, que é o evangelho de Cristo, a gente precisa entender que o evangelho de Jesus é um evangelho prático. É o evangelho do dia a dia. É o evangelho de uma mesa de 3 pessoas, que nós estamos falando aqui da graça, mas aqui a gente também vai compartilhar as experiências que nós temos no nosso meio profissional, na escola, na igreja. E esse conjunto de informações, Salomão está dando um conselho sobre como proceder. No verso 3, ele diz assim, se clamares por discernimento. E essa palavra ela é muito forte na minha vida. Discernimento. Porque o discernimento, ele tem a ver com eu sei o que está acontecendo e eu entendo qual é a consequência do que está acontecendo. Porque discernimento é conhecer a fundo aquilo que nós estamos prestes a viver. A palavra de Deus, ela traz discernimento. A palavra de Deus, ela traz essa clareza sobre nossas vidas. Então, como é que a gente conseguiria, Davidson, na vida prática, viver uma vida de cristão sem a palavra de Deus? Isso é possível? Não é possível. Até muitas vezes eu me faço a pergunta e digo, minha gente, se imagina hoje eu sair do evangelho, Deus me livre por isso. Eu não saberia nem dar a primeira curva, porque hoje tudo que eu entendo através da ótica de Cristo e daquilo que Ele me deu. E a partir do momento que eu perco esse caminho, eu fico assim, hoje eu não saberia não ser crente, essa é a questão. As pessoas, Davidson, mas tu iria fazer isso, tu iria fazer aquilo. Cara, assim, eu não sei e não consigo me ver hoje sem isso. Eu acho que muitas das pessoas, elas buscam um propósito e buscam esse discernimento através de um conhecimento, através de alguma coisa. A palavra de Deus, ela traz pra gente ensinamentos. Ensinamentos, elas nos mostram aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós devemos fazer. E hoje, eu até me sinto, às vezes, meio pensativo e refletindo sobre isso, de como as pessoas que se dizem cristãos e acabam não acompanhando a palavra de Deus e a Bíblia. Por quê? Às vezes a gente fica naquela história, vamos viver o senso comum do cristianismo. Mas você não tem essa profundidade. Você não tem essa busca pelo Espírito Santo.
Hoje, eu me vejo como uma pessoa um pouco mais madura. Eu acho que você tá em casa também, você pode estar iniciando na fé ou tá indo bem lá pra frente já na fé. O pastor tem quantos anos de cristão? Só 29. Ele tem mais anos de cristão do que eu tenho de idade. Acho que você tá escondendo a idade aí, viu? Não, eu não vou esconder a minha idade. Eu tenho 26. Tá, eu tenho 26. Ainda... E você, Lucas? 12. 12? Que é isso? Você tem 12 anos? Tenho 12. Vamos lá. Tá bom. Segue o processo. Mas eu acredito, meu pastor, que o discernimento, ele é algo que ele vem com... Aquilo que foi falado no primeiro capítulo. Ele vem com a busca, ele vem com o entendimento. Isso a gente consegue entender. O que seria discernir? Eu vou tentar fazer algo aqui pra gente ficar claro. Eu entendo que essa água aqui, talvez você não esteja limpa, eu tô entendendo que ela tá limpa. Eu tô entendendo. Mas, assim, pra mim, como eu sei que essa água tá limpa? Eu percebo que ela tá cristalina. Eu percebo que ela não tem nenhum odor. Eu consigo discernir, eu consigo entender, mas eu só consigo entender porque eu tive um conhecimento prévio. Alguém conseguiu me ensinar alguma coisa. Isso. E esse discernimento, ele vem através da experiência partilhada, porque aqui é um pai falando para um filho. Mas existe a experiência que eu vou adquirir com a minha busca. Um evangelho capenga é um evangelho que eu só aprendo com o que eu escuto. Eu aprendo com o que me dizem. Mas a minha busca, ela precisa ser pessoal. Tem poços que eu vou cavar. Quando Isaac, ele sai da terra do seu pai, Jacó, e vai em direção ao propósito de Deus na vida dele, uma das coisas que ele fez foi desentulhar os poços que o pai tinha cavado. Ele começou a tirar a pé dos pedregulhos dos poços, e os poços tinham água, e a água era boa. Só que isso não é novidade, porque se o pai dele cavou, é porque ali debaixo tinha água. Ele começou a ter uma alegria diferente quando os poços que ele cavava agora eram poços dele e que lá também tinha água boa. E na nossa vida, vamos glorificar a Deus por cada poço que eu vou desentulhar que o meu pai cavou, que o meu pastor cavou, que um líder, que um professor de escola bíblica, que um líder de PG cavou para mim. Que bom! Eu já sei que é bom. Mas e aí, a minha parte fica onde? Porque cada poço cavado bebe minha família, mas também bebe quem vai passar com sede ali. Vai dizer, ainda bem que aqui tem um poço. Porque se não tivesse um poço aqui, eu morreria de sede. O discernimento, a sabedoria, ela é buscada, ela é também recebida. Mas a sabedoria buscada, ela é extraordinária. Ela muda ambientes, ela muda atmosferas. E Salomão deixou essa parte específica nesse texto sobre o discernimento. No verso 4, ele diz assim: se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz, se o buscares como prata e o procurares como tesouro escondido. Aqui tem uma chave importante. Porque, e aí, Lucas? Se o buscares como prata e como tesouros escondidos, o que é que você já tira daí? Que vou tentar falar como eu entendi, porque talvez eu por gentileza. Não possa entender como eu entendi que assim como a gente quer riqueza, a gente também tem que buscar sabedoria, porque sabedoria também é uma riqueza. Boa. Então, sabedoria é uma das coisas mais valiosas que a gente pode receber, porque é através da sabedoria que a gente pode tomar decisões certas com o auxílio de Deus, porque é Ele que vai dar o direcionamento certo. Perfeito. Show. Tem uma coisa, eu acho, por favor. Me perdoe. Tem algo que acontece hoje, muito no Instagram, o que é? Existem pessoas que falam, olha, pegam assim uma nota de R$100, filmam onde estão e escondem. E nesse momento, elas falam, olha, quem conhecer esse lugar só vir aqui e pegar esse valor, esse dinheiro. E o que é que as pessoas, normalmente, que acompanham a vida desses influencers fazem? Quando vê ele filmando um lugar, escondendo dinheiro, elas saem desesperadamente procurando onde ele colocou aquele dinheiro, que seria uma espécie de tesouro. Eu entendo aqui o seguinte, se a gente tivesse essa mesma sede de buscar a sabedoria, como eu tô indo atrás de uma nota de R$100, talvez as coisas seriam bem diferentes para mim. E sem contar que a sabedoria vale muito mais do que uma nota de R$100 ou até uma quantidade maior de tesouro.
É só uma analogia, Lógico, assim, pela perfeito. sede das pessoas. Perfeito, perfeito. E nessa questão do valor, aqui tem algo que está bem entranhado nesse texto. Porque, vamos lá. Se o buscares como prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos lá. Primeiro, a prata tem seu valor. Os tesouros têm seu valor. Você acabou de dizer que o conhecimento ultrapassa o valor da prata e o valor do tesouro. Ok. Só que para se cavar e encontrar prata, é necessário ferramentas. É necessário um investimento de tempo, de valores, de esforço. E quando se fala do reino material, a gente faz isso. Quem entra na universidade vai passar pelo menos aí, se for um curso tecnológico, 3 anos. É 3 anos de esforço. É 3 anos de custo. Porque mesmo que você entre numa universidade pública, você vai pagar passagem, você vai pagar share, você vai pagar livro, você vai pagar... Então, existem custos. Se você entra num curso superior, vai aí 4 anos, 5 anos, 6 anos de investimentos. Investimento de tempo, investimento de tudo. A sabedoria, ela está sim num curso superior. Está sim no curso tecnológico. Só que o que rege toda essa sabedoria é o temor ao Senhor. Então eu preciso entender que é necessário esforço, tempo, recurso naquilo que na minha vida vai ser eterno, que é o reino de Deus. É necessário investir nisso. É necessário investir minha vida nisso. Uma formação acadêmica, ela tem seu prazo de validade. Porque ninguém vai ser engenheiro para sempre. Ninguém vai ser médico para sempre. Vai ter uma hora que o que ele se formou pode ser deixado o legado do que ele fez, mas exercer não dá mais. Só se ele for levado de forma precoce. Mas uma pessoa que vive o suficiente, a formação dele tem um prazo de validade. Mas o conhecimento de Deus, não, ele é eterno. Ele ocupa todos os espaços e ele envolve os outros conhecimentos. Até porque é a sabedoria em movimento, o conhecimento, o temor a Deus. É quando o uso da medicina, ele vai apontar para Deus. É quando o uso da tecnologia, ele vai apontar para Deus. A minha esposa teve câncer e nós passamos por alguns médicos. O 7º médico, ele disse as mesmas palavras técnicas que todos os 6 médicos anteriores disseram. Só que num dado momento, esse médico puxou uma Bíblia e disse: você crê que eu sou o instrumento de Deus que vai tirar isso de você? E ele leu um texto da Bíblia. Nós não nos apresentamos como pastores. O que ele fez ali foi dizer: eu tenho uma ferramenta, mas eu sou ferramenta de Deus. Eu estou sujeito à vontade de Deus. E se ele quiser te curar, eu sou ferramenta para isso. É quando o meu conhecimento está sendo usado como sabedoria, apontando para o Senhor. E Salomão, ele coloca essa posição aqui. Ele coloca esse contexto aqui. Leia aí, Lucas. Verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Perceba que Salomão aqui diz que existem 2 tipos de sabedoria. A verdadeira e a que não é verdadeira, que possivelmente ela é falsa. E por que falsa? Porque ela é confundida. Conhecimento com sabedoria, que são coisas diferentes. Ele diz que a verdadeira sabedoria é reservada para os retos. Porque é com retidão que eu estou espelhando a glória de Deus nessa terra. O que ele está afirmando aqui? Que a gente precisa ter cuidado para não estar confuso entre o que é sabedoria de Deus e o que é conhecimento dos homens. Deus pode usar o conhecimento que ele te deu, que ele me deu, para a glória dele. Mas eu posso usar o meu conhecimento para o mal. E como pode? E a história está aí para falar sobre isso.
de tantas pessoas que já usaram o conhecimento para o mal, para a destruição, para saquear o que é dos outros. A gente para avaliar aqui que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho que liberta, ele é um evangelho que transforma. Ele é um evangelho, uma palavra que nos traz abundância de intimidade. Só que existem pessoas que pegam essa mesma palavra para encher seus próprios ventres. Então perceba que a própria Bíblia pode ser usada por algumas pessoas para cumprir caminhos e propósitos que não são de Deus. Imagina os outros conhecimentos. Mas Salomão aqui fez um alerta. Preste atenção, lê de novo, meu filho. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Continue, verso 8. Guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Ponto. Então, ele coloca aqui camadas. Mais uma vez, livro de Provérbios não pode ser imediatista. Num mundo rápido, num mundo de velocidade 5G, a gente quer as coisas agora, um upload agora, um download agora. Não, não é isso. Aqui ele está falando que existem camadas. Veja as camadas. Versículo 8. Guardando-lhes as veredas da justiça. Vereda é caminho estreito. O caminho da justiça, porque não é um caminho qualquer. Jesus, ele é os caminhos ou o caminho? O caminho. O caminho. Jesus disse, eis que diante de vós coloco portas abertas ou coloco uma porta aberta? Portas ou uma? Eu não sei. Eu não vou me arriscar. Eis que diante de vós coloco uma porta aberta. Sabe o que isso quer dizer? Que diferente do que muitas pessoas dizem, não, a escolha é sua. A escolha, você escolheu entregar a vida ao Senhor. Agora é lógico que as tuas escolhas precisam apontar para a tua decisão inicial. Para quem você entregou a sua vida. Se você entregou a sua vida ao Senhor, as tuas escolhas vão passar pela aprovação dele, pelo caminho dele. Para mim, ele tem uma porta. E eu preciso passar por essa porta, porque a minha próxima geração, meu filho, a geração seguinte, meus netos, elas vão ser abençoadas pela minha escolha. Elas vão colher daquilo que eu plantei. E se colherem correto, vão plantar também. Quando a palavra do Senhor diz que uma geração vai anunciar a outra as suas bênçãos, isso quer dizer que eu colhi bênçãos, que eu vivi bênçãos. Para que essa Bíblia pudesse ser lida por nós hoje, pessoas perderam a vida. Pessoas foram presas. Pessoas foram lançadas aos leões. Pessoas tiveram que abdicar tudo. Qual é o legado? Nós temos uma Bíblia. Eu preciso entender isso. Que as camadas com Deus, as camadas da sabedoria, elas geram frutos. E frutos geram sementes. Nesse verso, quando ele diz, olha, por um caminho estreito, por um caminho que é único e preservando o caminho dos seus santos. Veja bem, o cuidado que o temor do Senhor produz. Que existe um caminho. E quando eu faço desse caminho a minha fonte de suprimento, o meu caminho é preservado. Aqui em Paulista nós temos alguns cemitérios. O mais famoso é o Morada da Paz. Tem muitas pessoas ali que o caminho não foi preservado. E eu não estou falando porque estão enterrados. E sim porque antes de morrerem, olharam ao redor e disseram: eu me sinto vazio, eu não me sinto completo. Eu não acho que vivi meu propósito. Alguma coisa poderia ter sido diferente no caminho. Porque faltou o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele leva em consideração que nós somos falhos. E que nós vamos errar. Mas é esse mesmo temor que faz com que eu me arrependa e volte. Bata na porta de novo.
e entre. Preservar não significa que eu não vou ser atingido. Preservar quer dizer que eu vou ser atingido, mas o caminho é mantido. A gente às vezes confunde a palavra preservar com isolar. Não, Deus não está me isolando. Ele está me preservando. Então, quando você pensa numa geladeira que tem várias coisas ali, e você coloca vários produtos numa prateleira, e por algum motivo faltou energia, e passa 5, 6 dias você estava viajando, quando você volta, você vê lá que tem algo na geladeira que não apodreceu. Ei, porque ela foi preservada. As outras coisas apodreceram, mas aquilo ali foi preservado. O ambiente era o mesmo, a umidade era a mesma, a possibilidade de apodrecer era a mesma, mas foi derramado sobre aquele algo um produto, uma essência, algo que fez com que ele não apodrecesse, não degenerasse. O senhor falando sobre isso, me vem nitidamente na cabeça a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, onde assim, Deus os preservou, claro, fato, Deus os livrou de uma fornalha de fogo ardente, mas a postura deles íntegra, eles foram retos e eles se mantiveram fiel, mesmo estando ali naquela guerra. O que seria essa guerra? Seria uma guerra espiritual. Muitas vezes a gente pensa em guerra, a gente pensa em pancadaria, em coisa, mas no mundo espiritual, pode ser que esteja acontecendo uma guerra em diversos lugares. E lá eles estavam enfrentando uma guerra, estavam enfrentando um sistema. Mas mesmo assim, Deus, claro, os manteve no caminho, mas eles também conseguiram ser íntegros, foram fiéis, e isso aí é muito legal, é muito importante. Perfeito, muito importante. Perfeito. Preservar. Não é isso? Entendeu, Lucas? Sim. Coisa boa. Simbora. Próximo verso. Verso 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria te livrará do Mal. Mas antes, Caminho. Vamos lá. Ele por acaso disse que o mal não vai chegar até onde você está? Não. Ele vai te livrar do quê? Do mal. Caminho. Do caminho. E o que é o caminho do mal? É uma sequência de quê? Vamos lá, você está recebendo mesada para isso. Qual a diferença de o mal não vai chegar até onde eu estou? Não, eu vou preservar você do caminho do mal. O caminho pode até... O mal pode até querer me atingir. Só que eu estou preservado e estou... como é que eu posso falar? Estou seguindo o caminho certo, preservando. Perfeito. O seu caminho não é o caminho do mal. Porque caminho é uma sequência de passos. A gente falou isso no episódio passado. Um caminho, ele é realizado com uma sequência de passos. Nesses passos, o mal pode aparecer. Ele pode até tentar me acompanhar alguns passos, mas ele não faz parte do meu caminho. Ele pode até tentar interferir em um dos meus passos, mas ele não faz parte do meu caminho. O meu caminho é distante dele. O meu caminho é totalmente diferente dele. Qual é o nosso papel nessa terra? Trazer pessoas que estão fora do caminho para o caminho. É por isso que nós vamos dos presídios, é por isso que nós vamos dos prostíbulos, é por isso que nós temos a sede de trazer as pessoas para o lugar chamado lugar da graça, a presença de Deus, o lugar onde nós somos cuidados, amados, aprimorados, preservados. Aqui não diz que o mal não vai bater na minha porta. O mal já bateu na minha porta. Já bateu na sua porta? Já, e como? Algumas vezes, de forma... Como um intruso, ele entra na casa, entra no trabalho, entra em algo que nós estamos vivendo com prazer, tentando saquear o nosso desejo, a nossa fome, o nosso vigor em fazer alguma coisa. Mas aí a gente precisa lembrar que não, esse mal aí, ele não faz parte do nosso caminho. E se Deus permitiu que ele chegasse até onde nós estamos, é porque a gente precisa entender que talvez exista um treinamento a ser feito. Ele está nos treinando
para que os próximos passos sejam passos com mais força, com mais rapidez, com a velocidade do Espírito Santo. Até porque diz aqui, né? Que é pra gente fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Bom, não entendi não, mas é isso aí. Fugir do mal. Fugir do mal. Por que a aparência do mal? Porque às vezes o mal não aparece com toda a característica que ele tem. Ele se fantasia. Ele vem ali com coisas e aí vem o discernimento. Aí vem a sabedoria pra dizer, ó... isso aqui não tem cara de mal não, mas eu não tô me sentindo à vontade com Deus. Já aconteceu comigo. De estar num lugar e estar numa situação e dizer assim, não dá pra mim. Não é isso. Não é por aí. Discernimento do Espírito Santo. Lança sua flecha, você tá com a flecha pra lançar. Não, é isso mesmo. Existem lugares e momentos que nós estamos que a aparência, ela parece que tá tudo muito certo, tá tudo muito ok. Mas como você falou, às vezes vem aquele sentimento que a pessoa sabe, meu Deus, o que pode ser isso? O que pode ser isso? E o texto, ele vem dizer que o entendimento, ele dá a gente um tipo de escape. A partir do momento que eu consigo compreender que tem alguma coisa ali errado, eu como cristão eu preciso analisar. Tudo bem, Deus ele vai preservar o meu caminho e não vai permitir que o mal ele esteja nesse caminho, só em algumas etapas, como o senhor falou. Mas eu preciso ter essa sabedoria e esse entendimento para que eu não saia desse caminho. Porque se eu sair desse caminho da justiça, aí existe um grande problema. Sim. No caminho da justiça, Deus ele me guarda. Isso. Agora eu não posso sair desse caminho. Então a gente precisa estar sempre com o vigiar e orar, né? As pessoas falam muito, porque a carne é fraca. Mas o início do versículo fala, a gente tem que vigiar e orar. Estar atento a todos os sinais. Que o inimigo está ao nosso derredor. Isso aí. Se você já faz parte do nosso canal, não esqueça de, nesse momento aí, já tirar um bocado de print dessa tela aqui, ó, e começar a divulgar, marcando a nossa igreja, @Cristo-é-o-Tema, o nosso site, Cristo-é-o-Tema Church. Você tem aí N meios digitais para, nesse momento, viver, compartilhar e semear na vida de outras pessoas. Hoje está especial demais. Você precisa estar enviando, nesse momento, para alguma pessoa. Tem alguém que vai ser abençoada pelo que a gente está conversando aqui, partilhando da parte de Deus aqui. Eu passei o ano de 2023 inteiro lendo o livro de Provérbios. Era uma leitura à parte da minha leitura contínua, para que a gente pudesse viver isso. Eu não sabia que a gente ia começar um podcast. Simplesmente houve uma direção. Estudar o livro de Provérbios. E durante todo o ano de 2023, diariamente, havia uma leitura do livro de Provérbios, para que a gente pudesse hoje viver o que a gente está vivendo aqui. Então, compartilha aí, viu? Aleluia, eu quero botar até uma meta aí. Você que tá nos vendo agora, envie para pelo menos 5 pessoas, tá? Você vai lá no seu WhatsApp, fala, pessoa precisa ouvir, manda pelo menos para 5 pessoas esse podcast aqui. Você vai estar abençoando muitas casas e muitas vidas. Em nome de Jesus, vamos lá. A meta é essa, pelo menos 5 pessoas. Verso 12, Lucas. Almoçou hoje? Você tomou café hoje, meu filho? Tomei. Você tá com um ambiente, uma atmosfera assim, um negócio meio faltando alguma coisa. Não sei o que aconteceu com você. A mesada tá atrasada, é? Não. Então pronto. Então, por favor, com alegria. Verso 12. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, do que tem prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Continue. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia, com suas palavras. Com palavras. Amém. 2 ambientes aqui bem delicados. O primeiro deles é as pessoas que se alegram em fazer o mal. E aqui ele coloca vereda. Vamos lá. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Veja a diferença. Vereda é caminho estreito. Porque a retidão é um caminho estreito. E quando a gente fala de caminho estreito, a gente fala de uma certa dificuldade para se andar num caminho estreito. Vereda estreita. Só que quando se fala do mal, se fala de caminho. Porque dá a ideia de espaço, de fazer o que se quer, do jeito que se quer. E eu preciso entender que justiça, ela muitas vezes passa por cansaço, passa por algum esgotamento. Quantas vezes após a gente
eu como professor, 12 aulas num dia, saber que eu fiz o que é correto o dia inteiro. Mas o meu cansaço, o meu corpo que tá dizendo que eu tô triste. Não, não tô triste, eu não tô desanimado, eu tô cansado. E quem tá cansado, descansa. Quem tá cansado, não desiste. Porque a vereda é caminho estreito. Agora, muitas vezes alguém vai pra uma noitada dessa aí, passa a noite, bebe, dança, faz o que deveria, o que não deveria fazer, e vai pra casa 3 da manhã, no outro dia 5 da manhã tá de pé pra trabalhar e diz, não, mas eu tô feliz, eu tô satisfeito, porque ontem eu extravasei. Ei, é porque é um caminho, que esse caminho é largo. E eu preciso valorizar o que na minha vida é caminho estreito. Porque o que é caminho estreito me aprimora, me fortalece, me aponta para um futuro. Enquanto que é caminho largo, só fala de um momento, de alguns segundos. E que, inclusive, não necessariamente me traz saúde. Me traz algum tesouro. É trocar uma vida de intimidade e prazer com Deus por um instante de prazer. Por um instante de satisfação. Ele aqui começa comparando quem troca a vereda, o caminho estreito da retidão, pelos caminhos largos da perversidade. Dos que deixam, verso 14, que se alegram em fazer o mal e se deleitam na perversidade dos maus. Perceba, ele gosta de fazer o mal e gosta de ver os outros fazerem o mal. Gente, isso aqui é muito poderoso. Teve um tempo que aqui em Pernambuco passavam muitas jornais que falavam de crimes, né? E de como a coisa acontecia. E a gente ia para os restaurantes, assim, na hora do almoço, e era quase que generalizado que todos os restaurantes passavam aquele tipo de programação. Programação policial, vamos colocar dessa forma. Uhum. E eu via como as pessoas comemoravam, celebravam, riam quando um homem traiu uma mulher e... Não, o jornalista trazia, não, esse homem aqui foi traído, e as pessoas celebravam aquilo, achavam engraçado, e eu ficava dizendo, meu Deus, se fosse o pai dele, se fosse o filho dele, eu não tô valorizando aqui o fato da polícia fazer isso ou aquilo, do bandido fazer isso ou aquilo, mas a alegria que aquelas pessoas tinham, que eu via ao meu redor, a mudança do semblante em saber de uma história triste, de uma história de perca, de uma história de traição de alguém. Não, isso não pode ser banalizado. Não, a gente não pode entrar num conformismo de olhar para a história de alguém que está sofrendo, de alguém que está perdendo, de alguém que perdeu alguma coisa, a dignidade de ser o marido da casa, como algo para se transformar numa gozação, numa graça, numa piada. Esse texto aqui também aponta para quem olha o mal sendo feito e se alegra com isso. Não posso. Se alguém cair na minha frente, a minha primeira atitude não é rir da queda, é ver se a pessoa tá bem. Isso eu tô falando de mim. Depois eu rio da história. Foi engraçado, mas foi engraçado depois que a pessoa tá bem. Tá dolorido, mas não quebrou nada. Vai ser engraçado alguém cair e quebrar o fêmur? Então, isso tem a ver com o domínio próprio. Tem a ver com qual é a minha função aqui. Pra onde aponta o meu destino profético? Os maus... E esse texto aqui, ele puxa a orelha de muita gente, puxa a minha orelha. Que se alegram em fazer o mal e se deleitam no mal que os outros fazem. Não, a gente não pode deixar isso entrar na nossa casa. A gente não pode ensinar isso aos nossos filhos. Dos que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras. E para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, que lhe lisonjeia com suas palavras. Você não precisa ouvir essa parte, isso não faz parte da sua vida agora. Nem tão cedo, viu? Amém. Fique tranquilo aí. Amém. A qual abandona o companheiro de sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, pois a sua casa se inclina para a morte, olha só, e as suas veredas para as sombras. Aqui tá falando de uma mulher, mas homem ou mulher? Como pastor, nos gabinetes, o que mais a gente escuta hoje tem a ver com pecados virtuais. Pessoas que, ao invés de
se completarem, se satisfazerem com suas esposas, com seus maridos, procuram ajudas extras em vídeos, em fotos, em conversas. E a dignidade, a honra do matrimônio está na intimidade. Está naquilo que você entendeu que Deus te deu, que Deus fez para você, e você precisa honrar. Honrar com seus olhos, honrar com sua boca, honrar com seu corpo. Porque na hora que a minha boca diz que honra, mas o resto do meu corpo desonra, eu sou uma casa de desonra. E nós fomos chamados para ser casa de honra. E o meu primeiro conselho, muitas vezes, para pessoas que estão vivendo essa história, essa questão da traição virtual, é olhar, se é isso que está tirando de você o foco em Deus, desliga. Tira isso da tua vida. Se você não consegue evitar, corra disso. Bloqueie. Os aplicativos celulares, por exemplo, existem funções aqui que conseguem restringir acessos a certas coisas. Faça isso, peça ajuda. Existe um ator famoso que ele, desses dias aí, eu esqueci o nome dele agora, senão eu diria, e ele confessou para todo mundo que ele tinha um problema com sexualidade. Esse é o Terry Crews? Ele mesmo. É o pai do Chris, pai do né? Chris. O pai do Chris. E ele falou e como pessoas foram ajudadas por ele dizer o que ele estava passando. Que ele tinha um problema com essa questão de pornografia e que aquilo ali estava acabando ou acabou o casamento dele. E depois de tratado, hoje ele se sentia outra pessoa. Como lá em Provérbios, Provérbios acho que 4, nós vamos aprender que assim como o ferro afia o ferro, assim como o machado é afiado por outro ferro, então um homem afia o outro. É quando um psicólogo me ajuda, é quando a minha mãe me ajuda, é quando o pastor me ajuda, é quando um líder me ajuda, é quando um amigo que me aponta para Cristo me ajuda. É quando eu entendo que o que está destruindo a minha casa, eu não quero que destrua a minha casa, mas eu estou alimentando isso. E eu preciso me posicionar. O primeiro posicionamento que a gente precisa tomar em relação a coisas como essa, que são coisas ocultas, é transformar em algo evidente. Porque na hora que está oculto, ninguém está vendo. Não, você está vendo, você está sendo destruído com isso. Então você precisa trazer alguém para essa história. E alguém que eu estou falando, Deus está em todo lugar, traga outra pessoa. Traga a sua esposa, converse com ela, diga o que você está sentindo, peça ajuda. Um pastor. Um amigo, agora não é qualquer amigo, um amigo em Cristo, alguém que vai te ajudar. Isso vai mudar a tua história. Até porque, né, você não tá sozinho e quando você tá passando por alguma situação difícil, você procura ajuda, porque às vezes quando a gente tá passando por uma situação muito difícil, a gente precisa de ajuda, porque senão a gente pode acabar caindo. Exatamente. Meu pastor, eu não sei por direção de Deus, né? Mas tá aqui uma pessoa que passou recentemente por muitos problemas. Exatamente esses problemas que você tá falando. E o primeiro passo que eu entendo assim, a Bíblia ela nos traz muitos exemplos. Sim. E nós só precisamos entender que o tempo aqui hoje é outro. Às vezes eu preciso adaptar uma coisa. A história de José, ele é muito clara. Quando José, ele foge, quando ele corre da mulher de Potifar. Sim. Hoje, as pessoas muitas vezes querem acabar combatendo algo que não conseguem vencer. Isso. Elas precisam entender isso. E um dos passos, existe um grande amigo nosso, que a gente também trata muito sobre isso, junto na 95 Podcast, que é o Rap Menorá. E ele é uma pessoa que fala muito sobre isso. Ele diz, cara, às vezes as pessoas perguntam pra mim, qual a receita? Ele fala, a receita é só parar. É só você parar. Tá? E por que tu falou de José, Davis? Porque você precisa correr. Você falou que pode bloquear, tudo pode tudo isso. O máximo que você puder pra correr, pra você fugir, você faz. Porque não existe receita, não existe nada. E a ajuda ela é muito importante. Eu só consegui sair hoje, graças a Deus, liberto disso, depois que eu pedi ajuda. Pedi ajuda à minha esposa, conversei com ela. Sei que é difícil pra caramba, é um negócio meio complicado. Mas quando você confessa, quando você pede ajuda a outra pessoa, as coisas começam a ser diferentes. É isso. Então isso é muito importante. Corra. Fuja, só isso. Não vá bater de frente não, que você vai perder, tenha certeza. É isso aí. Veja como Deus promove encontro de propósitos. Não combinou nada sobre isso. Mas tinha a ver com a sua vida que está sendo ministrada agora. Você está entendendo isso, né? É isso aí. Glória a Deus. Obrigado, Davidson, por compartilhar. E para te livrar, o verso 18. Pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras.
Nenhum dos que se dirigem a ela tornará a sair, nem retornará às veredas da vida. Veja que coisa. Ele está dizendo que quem se perde aqui não se encontra mais. Que quem for por esse caminho, por essa vereda aqui, perdeu-se. Sozinho ele não volta mais. Ele precisa de ajuda. Porque vai estar em algo que vai mudar a sua perspectiva de vida. Olha só. Nenhum dos que se dirigem a ela tornará a sair, nem retornará às veredas da vida. Assim, andarás pelos caminhos dos bons. Aí volta pro verso 1, quando ele disse, olha, filho meu. Ele tá dando um conselho aqui para o filho. Filho meu. Verso 18. Verso 20. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Olha, aqui sim, ó. Caminho. Se por algum motivo, em alguma situação, você tiver algo muito largo, e quando eu entendo por caminho largo, eu entendo por variedade de decisões. Eu posso ir pelo cantinho esquerdo, eu posso ir pelo cantinho direito. Tudo aqui tá fazendo parte, tá me levando para o mesmo lugar. Caminho dos bons. Mas quando for falar de vereda, tem que ser vereda do justo. Porque vereda é caminho estreito. O que acontece? Às vezes, nos momentos de apertos, a gente quer simplesmente sair do aperto. Não é isso. Eu não posso pegar qualquer saída para sair de um aperto. Porque se eu pegar qualquer saída, eu volto pro verso 18, que eu vou me perder e nunca mais vou me encontrar. Eu preciso seguir a vereda, o caminho estreito dos justos. Então, é estreito, mas eu vejo justiça. É estreito, mas eu sei quem está me chamando para atravessar. É estreito, mas existe uma unção sobre esse caminho e eu vou completá-lo. Porque, verso 21, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os retos... Quem é que é reto, Lucas? Uma pessoa direita. Que faz coisas para Deus e não pro mal. Que não serve... Que tem um caminho certo. Que está no caminho direito. Que está fazendo as coisas certas. Melhor que o Google. Porque os retos habitarão a terra. E os íntegros... Eita, integridade. Vamos lá agora, integridade. O que você entende por integridade? Eu vou dar um exemplo. Integridade vem da raiz inteiro. E o que não é inteiro é o quê? Era pra ajudar? Eu vou ser sincero, eu não sei. Eu não sei. O que não é inteiro não é parte, né? É. Não é quebrado? É. Pronto. Então vamos lá. Integridade tem a ver com ser inteiro. Então não é pedaço. Porque quem é inteiro vai permanecer na terra. Olha o que ele está falando. Que se você for completo naquilo que você foi chamado para ser, não se preocupe. Onde o Senhor te colocou, você está estabelecido. Porque você está sendo completo e não uma parte. Isso é na profissão. Isso é na família. Isso é no país. Ele tá falando que naquilo que Deus te chamou e tu é inteiro, não te preocupe. Você não precisa se preocupar. Você precisa fazer sua parte. E qual é a sua parte? Ser inteiro. A gente, às vezes, entra em alguns conflitos, pelo menos quem trabalha de forma secular, como eu, no ambiente secular, não, mas aqui agora é a minha profissão. Disse, ok. Mas quem me contrata o pastor Leandro. Isso é inegociável. Não, mas dessa hora eu sou o pastor Leandro. Eu trabalho numa escola que as festas de carnaval na escola são nas sextas-feiras. Quando tem um carnaval, sexta-feira. E eu trabalhava na sexta-feira. Todas as festas de carnaval que aconteceram nas sextas-feiras, de 2008 a 2019, eu estava presente. Por quê? Porque era o meu dia de trabalho. E eu estava lá fazendo o quê? Eu estava em pé. A gente fica como uma barreira de contenção, sabe? Pessoal dançando, brincando, música tocando e eu aqui. Aí vem um menino fantasiado. Posso tirar uma foto do seu? Eu disse, agora. Tirava a foto, postava. Alguém dizia, ele tá na festa de carnaval? Tá. De onde? Da escola que ele trabalha. E por que ele não ficou? Porque aquele dia de trabalho ele precisou honrar o meu trabalho. Até que chegou 2019, o senhor falou comigo.
que ele precisava de um tempo dedicado para isso. E eu abdiquei de algumas turmas. E eu abdiquei em que dia? Na sexta-feira. A pandemia veio depois do carnaval de 2020. O carnaval de 2020 foi o primeiro carnaval que eu não trabalhei. Dias antes alguém disse, você vai vir amanhã pra festa? Eu disse, não. Mas vai vir todo o pessoal que passou nisso daqui. Eu disse, não venho. Aí insisti um pouco mais e disse, olha... Todas as festas de carnaval que teve aqui eu vim. Porque eu trabalhava nesse dia. A minha escolha era fazer o certo. Era ser inteiro. Só que agora eu tenho uma escolha. Nessa hora, tá orando por vocês. Estar em outro lugar, vivendo meu propósito. Eu não vou estar aqui. Conta comigo. Na quinta-feira, até as 5h30. 17h30. Sexta-feira eu não venho pra cá. Porque ou a gente é, ou a gente não é inteiro. Amém? Amém. Amém. Leia, por favor, o último verso. Verso 22, né? É. Bem chamado de último verso. Tem o mesmo nome. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão delas arrancados. Arrancados. Na minha diz desarraigados, que quer dizer também arrancados. Isso quer dizer que os fiéis não vão morrer? É forte. Que... Não sei. Eu tenho que repensar a sua mesada. Eu não vou... Eu vou ler de novo. Mas os ímpios serão exterminados da terra. E dela... Na sua versão diz o quê? E dela serão arrancados. Arrancados. E aí, quer dizer que os justos não vão ser mortos? Vão. Então, mas aqui diz que os ímpios vão ser exterminados e arrancados da terra. E aí? Então quer dizer que o justo vai ficar aqui pra sempre? Não. E aí? Vai ter uma época... Que terra é essa? É a terra, planeta Terra? Não. E o que é essa terra, então? Terra Santa. Terra Santa? Jerusalém? Não. Eu tô confuso. A vida eterna. A vida eterna? Então, preste atenção. Último verso. Verso 21. Porque os retos habitarão a terra. Essa terra tá minúscula aí, né? Essa terra tá minúscula? Tá. Essa terra é a posse dele, é o que foi dado, é o que foi herdado, é o que ele conquistou. Habitará aquela terra que ele herdou. E os íntegros permanecerão nela. Então não tem o que você herdou? Uhum. Não tem a bênção que você recebeu? Sim. É sua. Ninguém vai tomar. O que Deus te deu, o inimigo não toma. Verso 22. Mas os ímpios serão exterminados da terra. Da terra que ele ganhou. Da bênção que ele alcançou. Do propósito que ele alcançou. É apenas um tempo. Porque no meio desse tempo, isso vai ser tomado. Porque o que eles têm é emprestado. Não é dado. Eles não estão honrando com o que ele tem. Uhum. E na hora que eu não honro, o solo da falta de honra, da desonra, é um solo infértil. Então eu entendi, nesse texto, que o solo da honra, ele faz com que o meu legado continue. O solo da desonra tira o que é meu. Eu preciso entender que esse lugar aqui, esse momento que nós estamos passando, a gente está semeando no solo de honra. Então ele vai continuar. Por que vai continuar? Porque nós estamos semeando boas sementes na terra certa. E é inerente a isso honrar, ser íntegro diante de Deus, ser completo. Para que o que vai acontecer nos próximos momentos continue apontando para quem nos deu a terra, quem nos direcionou a terra e quem vai nos manter na terra. Porque se alguma coisa acontecer nesse caminho, a gente é tirado e se eu colocar outro. Eu confio plenamente num Deus que na hora que eu não estou cumprindo com o meu papel, deixa eu botar outro no meu lugar. Ah, isso não é falta de amor. Não. É porque eu preciso honrar com o amor que eu recebo todos os dias. Esse foi o nosso segundo episódio do Pai Para o Filho. Cast. Quero agradecer a Deus pela vida de Davidson, por Lucas e por você que nos acompanhou até agora. Não esquece de tirar um print aí dessa tela, essa tela bonita, ó, especialmente esse lado de cá.
Tira esse print agora, coloca aí no teu Instagram, convida papai, mamãe, todo mundo pra assistir esse episódio que foi demais. Eu tenho certeza que, como o Davidson disse, você vai partilhar com pelo menos 5 pessoas e eu já tô vendo números em torno de 50 mil pessoas assistindo e querendo o episódio 2 em cima do capítulo 2. Senhor abençoe vocês e até o próximo. Do pai para o filho. Cast.